Se você acompanha a Marvel há um bom tempo, provavelmente já notou um decaimento da qualidade dos filmes. Muita gente diz que é por causa do excesso de pautas nas histórias. Mas focando no Homem-Aranha, aquele personagem que tanto amamos, que é o rosto da Marvel, o que será que fez os filmes da Marvel decaírem tanto em qualidade? Oi pessoal, eu sou a Lori e eu tenho um canal nerd no YouTube. O react de hoje é do canal Em Resumo É Isso. Vou falar alguma coisa sobre os filmes do Homem-Aranha, focando nos 3 Homens-Aranhas. É isso mesmo. Todos nós sabemos que Homem-Aranha 2 Ai, é o meu Deus, melhor já filme de começa herói já assim. feito. Claro. É claro. É claro. E era de se pensar que com o lançamento de Homem-Aranha Eu 2, gostei dessa o próximo alfinetada. filme ele ia elevar o patamar e também ia ser um filme Isso nota aí. 10, certo? E na verdade não, o filme Não. ele tinha tudo pra dar certo, O só que filme foi é bom, enfiando cara. muita coisa em cima desse roteiro aqui, deixou ele todo bagunçado. Ao invés de um filme nota 10, ele virou um filme nota 7,5. Ele ainda Eita. é bom, porque convenhamos, Sim, o filme é Homem-Aranha bom, 3, gente. ele é melhor do que 90% de todos os filmes de herói que são lançados atualmente. É verdade. Porém, cara, Eita, a partir gente. daí, o Homem-Aranha não teve mais nenhum filme nota 6 pra cima, com exceção, é claro, do Aranha-Verso. E aproveitando que já chega nos cinemas Homem-Aranha Um Novo Dia, para resumir aqui todos os filmes do Cabeça de Teia e explicar por que eles começaram muito bem, mas que a partir de um momento foram decaindo e virando o lixo do lixo. Que Então isso? já pegou teu lanchão, maroto, porque tá começando mais um Resumindo Sagas aqui no Em Resumo É Isso. Bom, olha, 90% dos filmes de herói, eu já gostei dessa introdução dele, foi muito boa. Mas, gente, nenhum filme de super-herói hoje é melhor do que aquele do terceiro do Tobey Maguire. Eu não considero ele um filme ruim de forma alguma. Na verdade, muita gente, hoje em dia, que assiste ele por causa dos youtubers, assiste um, assiste outro, e depois assiste ele, o terceiro, geralmente vê muito perto, tudo na mesma semana. Não acompanhou na época, quer ver como é. Então, eu acho que as pessoas hoje em dia, elas não sentem mais esse peso. Ah, o terceiro filme é ruim, não sei o quê. Não, eu acho que muita gente que assiste hoje em dia, tipo, nunca viu. Fala, esse filme é bom, cara. Esse filme é competente, eu gosto dele. A gente sabe que não era pra ter o Venom, que a gente conhece das notícias, mas ele, de fato, se tornou a coisa mais famosa desse filme. Homem-Aranha lá, com traje preto, olhando assim, que é isso? E ele se olha no reflexo. É a coisa mais famosa e popular desse filme. O Homem-Aranha era pra ser o principal, mas eu concordo com os produtores que mandaram o roteirista mudar o filme. O Homem-Aranha não é tão famoso assim. O Homem-Aranha, vamos lá, Homem-Aranha versus Homem-Aranha. Ele não ia ser tão famoso pra levar a gente pra bilheteria. O filme ficou, de fato, meio entupido de pessoas, de tramas, no caso. Mas, gente, eu gosto do filme. E falou aqui, de novo, ele focando essa parte que ele Filmes do diz Cabeça isso. de Teia. Homem-Aranha 3, ele é melhor do que 90% Cara. de todos os filmes de herói que são lançados atualmente. É verdade. Não é verdade. Poxa vida, não teve Logan, teve o X-Men Primeira Classe, teve também Doutor Estranho 1. Eu gosto desse filme, ele é um filme competente, até bem interessante. Por mais que a galera não goste muito do design do Doutor Estranho, dizendo que ele ficou muito simples. Esse filme também tem aquele meme, né? Dormammu, eu vim barganhar. Eu gosto desse filme. Nenhum filme de herói depois disso é acima de 7,5. Que isso? Porém, Mas vamos cara, ver, eu a partir gostei da daí, expressão o Homem-Aranha dele. não teve mais nenhum filme nota 6 pra cima, com exceção, é claro, do Aranha-Verso. E aproveitando que já Nenhum chega no filme nota cinema 6, hein? Homem-Aranha Ele não Um gosta Novo do Dia, Andrew. para resumir aqui todos os viu, filmes né? do Cabeça de Teia e explicar por que eles começaram muito bem, mas que a partir de um momento foram decaindo e virando o lixo do lixo. Então já pegou Cara, teu ele não é lanchão, um bom maroto, porque Homem-Aranha tá mesmo, começando mais um infelizmente. Resumindo Sagas O aqui Tom no Em Holland. Resumo É Isso. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Lembre-se disso, Peter. Lembre-se disso. Lá pra 2002, chegava nos cinemas Homem-Aranha do Sam Raimi, que é simplesmente o melhor filme de origem de um herói já feito. E muita gente não botava fé nesse Será? filme aqui, porque o Sam Raimi, ele tinha como seu principal projeto Evil Dead, um filme de terror que hoje em dia não funciona tão bem. Ele era mas que um mesmo filme assim de é um terror, cara. filmaço e tem cenas É um bem bom diretor de bonitas. terror, no Mas caso. antes de ser um diretor de terror, o Sam Raimi, ele gostava de verdade do Homem-Aranha. Ele tinha meio que uma história pessoal com o personagem e todo esse carinho, ele é mostrado em tela. Que o roteiro, antes de criar o Homem-Aranha, ele cria o Peter Parker, ele é um garoto comum. Você viu a edição que ele fez, você viu. Todo esse carinho é mostrado em terra. Antes de criar o Homem-Aranha, ele cria o Vai lá. Peter Parker. Ele é um garoto comum que passa bom, por de problemas fato. comuns e que aprende da pior maneira, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Sam Mas claro, né? Então, antes de ele ser o Homem-Aranha, a gente tem que ver o Peter Parker.
Esse é o problema do Tom Holland. Mesmo que eles não precisavam começar de novo, da mesma forma, dele mesmo ali no tempo. Ele lá com a tia May, aí o tio Ben morre, aí ele vira o herói. Não precisava mostrar exatamente assim no filme dele. Mas faltou isso, mesmo que fosse em flashback, contado depois, faltou isso, essa origem, a gente vê o tio Ben morrendo. Ele ser responsável pela morte do tio Ben é importante, é o que faz o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha. O Peter jamais ia se manter sendo um herói que passa por um montão de dificuldades, que arruma um montão de inimigo, se ele não tivesse aquele peso da culpa. Esse é o problema. Tinha que pelo menos ter mostrado com flashbacks o Tom Holland. Não precisava mostrar igual os filmes anteriores, mas tinha que mostrar em algum momento. Tomara que esse filme novo tenha alguma coisa assim. Esse é o problema. O Raimi, ele só precisa de 1 hora pra fazer você simpatizar com o personagem, fazer você se importar e ter empatia com ele. E é tudo muito bem escrito. Então. A relação do Peter com seus tios, seu amigo Harry e o seu grande amor, Mary Jane. Peter aqui ele é apresentado como uma pessoa comum, levava uma vida monótona e difícil, até que não tinha os seus pais e sofria bullying todo santo dia no colégio. Ninguém gosta de mim! E pra exemplificar o quão comum esse personagem aqui, quando ele ganha os poderes dele, ele nem pensa em heroísmo de primeira mão, cara. Ele pensa simplesmente em pegar a mulher. Porque a primeira coisa que ele faz é entrar num ringue de luta livre pra pegar uma grana, impressionar a Mary Jane comprando um carro. Porém, cara, nesse mesmo ringue que ele deixa um assaltante escapar, puro ego, porque ele poderia ter parado o bandido, porque esse mesmo assaltante, ele acaba tirando a vida do tio Ben pra roubar o carro dele. Filha da... A partir daí, o Peter, ele muda e ele vira um amigão da vizinhança. E pra completar, chega um lunático do meio do nada, chega um lunático do c... quer tentar convencer o Peter a fazer maldade. O nome dele é Duende Verde e ele é incrivelmente interpretado pelo William Dafoe, que é um cara tão feio, mas tão feio, que se ele atuasse sem a máscara, seria bem mais assustador do que esse Duende Power Ranger aí. Nossa, você... Mas ele de máscara é assim nos quadrinhos. Só que é com esse personagem que também surge uma característica única dessa trilogia inicial do Homem-Aranha, que é a estética de terror e a identidade cinematográfica. Porque nesse filme aqui, cara, tem cenas que lembram muito um filme de terror. As cenas... Sim, porque o Sam Raimi sabia, era um diretor de terror. Várias cenas são memoráveis e impactantes porque causa medo. Um filme que não te causa emoções não vai ser lembrado. É exatamente por isso que esse filme ninguém consegue esquecer. Ele nunca é apagado na história, porque ele te causa um monte de emoções, de vergonha, tristeza, raiva, medo. Exatamente. Exatamente. do Duende Verde matando seu ajudante, ele conversando com as máscaras e conversando com seu próprio reflexo perante o espelho para destacar esse lado maligno do Norman, é simplesmente genial. E tu vê que mesmo sendo um filme de herói, ele tem a assinatura do diretor, que como eu falei, ele veio do cinema de terror. Tudo isso torna esse filme aqui com cenas muito memoráveis. Com certeza tu lembra da cena do Peter escalando a parede, do Peter dando um socão no Flash, do Peter perseguindo o criminoso, da cena do tio Ben morrendo. É um conglomerado de cenas que mesmo fazendo muito tempo, ficam marcadas na sua memória e fazem você ter um carinho pra esse filme aqui, cara. É verdade. E tudo isso combina numa luta final que é extremamente memorável, onde o Duende Verde, logo após causar um infarto na tia May, sim, o cara é um filho da p... que causou um infarto nessa velhinha aí. Ele acaba sequestrando a Mary Jane e uma porrada de crianças num bondinho. Aí ele dá a escolha pro Peter, ó, tu prefere salvar as crianças ou o amor da tua vida? E aí o Peter salva os dois, só que primeiro ele escolheu o amor da vida dele, né? Ele fez uma escolha, que fique bem claro. Porque eu amo de verdade. E depois disso, cara, o Duende Verde, ele encurrala o Homem-Aranha, e aqui tem uma luta brutal. Mas é claro que o nosso herói, ele dá a volta por cima e incapacita o Duende Verde. E o mesmo no ato de covardia, ele tenta matar o nosso herói manipulando ele, dizendo que o ajudou como pai e que ele deveria retribuir, sendo um filho pro Duende Verde. E aqui, cara, o Peter, que lá no começo do filme desdenhou do tio Ben, que disse que ele não era seu pai, que ele não tinha a obrigação de ouvir os conselhos dele, simplesmente solta essa frase aqui pra fechar esse arco incrível do personagem. Então, o sentido aranha, ele brilha aqui. Não, olha essa atuação, mano. É só essa imagem aqui do William Dafoe. É só essa cara. Não só porque ele é esquisito e velho, mas assim... Você consegue fazer essa expressão? Ele consegue prever o ataque do Duende Verde. E o planador acaba empalando o Norman Osborn. Que como seu último desejo, clama pro Peter não contar pro Harry que ele era esse sádico desgraçado. Então o Peter ele leva o corpo pra casa do Harry e pelo fato dele não ter contado, o Harry agora ele nutre um sentimento terrível de vingança pelo Homem-Aranha. Peter então percebe... Você vê como é que o roteiro é bom. A história é certinha, bem construída, mostra fiel, né? Mostra a origem certinha e ainda deixa um gancho pra continuação, gente.
Por que os filmes hoje em dia não são mais assim? Só, eles querem fazer gancho pra continuação, colocando participação especial na cena pós-crédito. Por quê? Por que o gancho no roteiro não é ali no final, dentro do filme em si? Os roteiristas eles não sabem mais fazer igual antes. Olha isso. O filme é tão bem feito. Percebe que agora ele tem poderes e com esses poderes vêm as responsabilidades. E pra completar, o Peter ele rejeita a Mary Jane no final do filme, que passa o resto dos seus dias longe do amor da sua vida, enganando o seu melhor amigo e tendo que cuidar e ajudar a sustentar a tia May. Pra além disso tudo, ele manter a sua responsabilidade de amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. E tudo isso, cara, é épico, mas convenhamos que com o tempo iria quebrar o Peter de uma maneira ou outra. E é aí que entramos na obra-prima chamada Homem-Aranha 2. Em Homem-Aranha 2, a gente acompanha de novo o Peter Parker, que precisa lidar com emprego CLT, faculdade, vida social e financeira, tá tudo bagunçado. Tem que ver a mulher que ele ama prestes a se casar com outra pessoa, ver o seu amigo Harry se afundando em vícios diretamente por culpa dele, e a sua tia May enfrentando problemas financeiros. E ainda por cima, tem que lidar com a vida do Homem-Aranha. O dia nem começou, mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Isso tudo, cara, é um fardo muito pesado, já que o Peter sabe que se ele abdicar da vida de herói, ele vai poder viver uma vida normal de um adolescente. Talvez consertar as coisas com as pessoas que ele ama. Isso tudo, cara, culmina no esgotamento mental ao tamanho que o Peter, ele vem a perder os seus poderes. Aqui novamente brilha de novo o lado humano do personagem. Que o Peter, nesse filme, antes de lutar contra o Dr. Octopus, ele precisa consertar ele mesmo. Vilão esse que também tem o mesmo arco, porque ele começa enlouquecendo por conta da morte da esposa, um evento que ele mesmo causou, se assemelhando até com o que aconteceu com o Peter lá no primeiro filme. Porém, o Dr. Octopus aqui, de início, ele decide seguir esse caminho do mal e fazer uma máquina lá que ele vai fazer um sol maluco e engolir Nova York. Eu não sei porque ele pensou que isso ia alegrar a esposa dele, mas é o que ele quer fazer aqui. Porém, não me entenda mal. Mas ele tava maluco, né? Mostrou que as garras estavam manipulando, pegando a ideia que ele tinha e tirando todas as emoções dele, deixando ele mais doido. Não sei, ele queria fazer um sol. Quem diria, né? Talvez a esposa dele queria uma lua. Vai saber? Esse vilão aqui, ele é muito bom. Eu acho que ele é o vilão mais bem desenvolvido do Homem-Aranha nos cinemas. The power of the sun in the palm of my hand. Cinema! Só que voltando pro Peter, como eu tinha dito, antes dele lutar contra o vilão, ele precisa aprender a finalmente escolher o que quer. Quer viver uma vida comum, mas abdicando da sua responsabilidade, ou se ele quer abraçar de vez o seu lado de herói e usar o dom para ajudar o máximo de pessoas possíveis. E no meio disso tudo, o Peter ele abdica sim dos seus poderes, afinal ele já nem os tinha, né? Porque ele perdeu por conta desse esgotamento, porque alguma coisa dentro do Peter não deixa ele seguir em paz. E em um ato de impulso, lá na frente do filme, o Peter ele entra num incêndio, arriscando a sua vida para salvar uma garotinha que estava sendo sufocada pela fumaça. Peter, com muita dificuldade, ele consegue salvar a garota que estava fadada à morte, porém, mesmo obtendo êxito, ele se culpa quando ele escuta a notícia de que outra pessoa acabou morrendo no andar de cima. E a partir daí, cara, o Peter ele começa a aceitar que talvez ele não faça isso somente pelo que aconteceu com seu tio, e sim porque ele é simplesmente uma pessoa boa. Então aqui, cara, o Peter ele começa a consertar tudo aos poucos. Consertar a treta lá com o Harry, com a Mary Jane e principalmente com a sua tia May. Peter ele ainda se culpa muito pelo que aconteceu com o tio Ben, afinal indiretamente foi culpa dele. E após escutar da sua tia May de que ela não sabe o que faria se estivesse diante do responsável pelo que aconteceu com seu tio, ele então toma coragem e ele fala pra tia May tudo o que aconteceu. De início, a sua tia não sabe como reagir, ela apenas se retira da mesa, mas lá na frente a tia abraça e acolhe ele, diz que ele era corajoso por ter contado tudo isso pra ela e que o ama. Então aí o Peter, ele obteve o perdão daquela que ele mais admirava na vida. E logo após isso, cara, a tia May, ela solta uma pedrada em forma de discurso que é simplesmente cinema. Existem poucos sujeitos no mundo que voam pelas ruas como ele, salvando idosas como eu. Deus sabe, crianças como Henry precisam de um herói. Pessoas que se sacrificam pelo próximo, dando um bom exemplo para nós. Eu acredito que exista um herói em todos nós. Olha isso, que nos gente. mantém honestos, que nos dá Olha que coisa forças, bonita. nos enobrece e no fim nos permite morrer com orgulho. Peter finalmente aceita que ele é o cara, que ele é o Miranha. Não, mas também é por momentos como esse que as pessoas falam que o terceiro filme é muito fraco. Porque ali era contínuo. Ali você viu o momento, ele conta a verdade, e não muito tempo depois tem a cena dela, essa cena dele se abraçando. O problema do terceiro filme é justamente isso. Tem uma cena que acontece, a trama,
aí passa um tantão de coisas, aí a continuação dessa trama é só um tempão depois. Tipo assim, não que o filme de novo seja ruim, o terceiro filme não é ruim. Deixa a trilogia em paz. Apesar de que infelizmente nunca teve o 4, né? Por causa desse filme. Homem-Aranha voltou! Voltou! Trilha sonora. E a partir daí você já sabe, tem a melhor luta de um filme de herói, que é a luta no trem, tem o Peter parando no trem, tem o Harry descobrindo que o Peter é o Miranha, tem a população resgatando o Peter, que esse take da galera com a mão no peito do Homem-Aranha é simplesmente cinema. Tem a luta final onde o Peter não vence o Dr. Octopus com socos, e sim convencendo ele de que ele não é aquela pessoa que aqueles tentáculos tornaram ele. Só que o mais foda é que ele convence o Dr. Octopus repetindo o que a tia May falou pra ele, cara. É meu sonho. Às vezes, para fazer o que é certo, devemos ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Cinema! O Octopus então decide não morrer como um monstro, tentando se redimir, e ele conserta a cagada que ele fez, morrendo junto com seu experimento no rio. Todos os arcos se fecham, como alguém completamente escotado consegue dar a volta por cima e simplesmente vencer, pra no final obter o perdão da sua tia, ficar com a mulher que ele sempre amou e sair por aí fazendo o que ele sabe fazer de melhor, ser o Homem-Aranha. Esse encerramento aqui, ele é perfeito, ele é um filme nota 10 e fez todo mundo acreditar que o próximo filme também ia ser nota 10, cara. Só que foi aí que a coisa começou a degringolar um pouco. Um dos vilões mais memoráveis do Homem-Aranha. Só que, cara, pra começar, o filme ele tem 3 vilões, mas foi pensado somente pra ter 2, porque o Sam Raimi, ele queria só o Homem-Aranha e o Harry, o Duende Verde. Que o segundo filme deixou aberto o arco dele tramando uma vingança contra o Peter. O tema central do filme seria esse, vingança e perdão. Só que alguém lá da Sony achou uma ideia brilhante colocar o Venom nessa porra, pra dividir tempo de tela com outros 2 vilões em um filme de 2 horas e 10. E aí é ter todo o arco do Peter com o simbionte, todo o arco do Peter com o Harry. Dá pra me ouvir? Eu não matei o seu pai! O arco do Peter contra o Homem-Aranha e o arco do Peter contra o Venom. E como isso aqui dá bom? Foda, Homem-Aranha 3 ele até começa bem, com tudo dando certo pro Peter. Nova York, ela ama um herói, seu relacionamento ele tá indo bem, a tia dele superou o problema envolvendo dívidas e ele aparentemente conseguiu conciliar a sua vida do Miranha com a sua vida social. Até que em uma noite, o Venom, até aí tava tudo ótimo, né? É justamente onde o Peter tava com a Mary Jane. O Peter então sai dali e ele é atacado pelo Harry, querendo vingança pelo que aconteceu com seu pai. Ele queria me matar, ele que se matou! Só que a luta, cara, ela fica intensa, Ai, meu o Peter Deus, ele consegue isso. tomar a frente e acabar nocauteando o Harry, fazendo perder a memória com uma pancada na cabeça. E a partir daí, cara, o filme ele tenta criar esse suspense, falando, ele a qualquer momento pode recuperar a sua memória. Só que Mas sabe que ele vai foi uma recuperar, desculpa né? esfarrapada pra botar o Harry de escanteio, porque eles ainda tinham 2 vilões pra trabalhar nesse filme aqui. Não, mas foi uma boa sacada que eles puderam fazer, né? Nessa cena, a gente é apresentado para o Flint Marko, um ladrão de bancos que acabou fugindo da prisão, caiu no meio de não sei o que é isso daí, tá? Mas transformou ele no Homem-Areia. E, cara, a cena do Flint Marko se reerguendo como Homem-Areia é uma das coisas mais feitas de um filme de herói e de ação que eu já vi nos meus 24 anos de existência. Porque, cara, a trilha sonora, o CGI bem feito, toda a simbologia que essa cena representa, porque vale ressaltar que é dito no filme que o Homem-Areia, ele foi preso roubando banco, ele queria dinheiro pra custear o tratamento da sua filha. Fica subentendido que ela tem leucemia. Então já faz a gente criar uma certa empatia com o personagem, o que de certa forma... Engraçado que essa cena devia ser no início, antes do Harry, né? Roubar as coisas, faz a gente criar No uma certa roteiro original. empatia, porque a motivação dele é válida, cara, tá? Só que eles estragam isso completamente 1 minuto depois, porque eles falam que o Flint Marko... Não, eles falam que o Flint Marko matou o tio Ben lá no primeiro filme. Porcaria! Um arco que já tinha sido encerrado, já tava tudo de boa, mas eles aqui explicam que um Flint Marko assassinou o tio Ben a sangue frio. E aí, cara, o Peter aqui, ele fica puto. Aí ele vai dormir e do nada o Venom cola nele porque ele percebeu esses sentimentos maldosos e todo mundo sabe que o simbionte, ele gosta de maldade. E logo após uma coisa ruim, vai ter outra coisa boa, que é o quê? Que é essa cena daí, ó. A cena é boa. Isso! Cinema!
Tantarananã. É muito, é massa. Cara, é como eu disse, esse filme aqui, ele é uma bagunça por completo. Mas Exato, ele tem muito cenas boa, cara. extremamente memoráveis. Mesmo Olha que o isso, roteiro isso não é mais bagunçado, não ia ele ser mais tem famoso do que o Homem-Aranha Você se vai só se fosse lembrar o da marketing cena do do Peter Homem-Aranha. salvando a Gwen, você vai se lembrar da cena do Peter Sim. cacetando a areia. O problema dele é o roteiro. Porque beleza, o Peter, ele vai atrás do Cara, Homem-Aranha, por mais tem que uma tivesse um boa montão de cena trama, dele eles conseguiram o cacetando máximo que eles o Homem-Aranha, podiam. muito bem feita, mas muito bem feita. E ele Olha isso, eles conseguiram engatar a trama do Venom, olha ele aí, na tela, e aí misturaram com o lance dele se vingando do Homem-Aranha, olha aqui. Gente, tá, no caso vocês estão vendo aqui, ó. O Homem-Aranha, o Peter, ia ser só eles, aí falaram, não, vai ter que ter o Venom, putz. Aí pega primeiro, aí bota o Homem-Aranha pro lado, aí introduz, o Harry tá lá em espera. Tá ali, aí bota o Venom, aí ele bota o Homem-Aranha, volta, mexe tudo aqui, ó. Homem-Aranha e Peter usando o Venom, o traje do Venom, olha só. Perfeito, cara. Eles conseguiram o máximo que eles podiam, mano. Olha isso. E ficou muito melhor a justificativa pra ele dar tanta raiva ao Homem-Aranha, o traje. Matando o Homem-Aranha com água. E aí, cara, o Peter todo orgulhoso. Taca água na areia. Tia May, aquele cara que matou o tio Ben, ele morreu. Ele merecia, não é? Nós não temos o direito de decidir quem merece viver ou morrer. Porém, cara, o Peter, nessa altura do campeonato, ele já tava tomado pelo ego e arrogância. Tá, cara, dia ele vai se aí render não, ao aí o simbionte filme... e torna confiante ao ponto Depois de dessa sair conversa da cena tinha... final Não, esquizofrênico na... olha essa porcaria. Eu foi mal. Agora, eu que tô defendendo o filme, vou ter que falar mal. Todo mundo que tá vendo isso. Depois da conversa tinha bem. O filme, ele tava aqui. Aí ele simplesmente... cai. Tipo assim... Que cena é essa? Eu acho que o pessoal falou, não, tá muito sombrio esse filme, Sam Raimi. Eu sei que você é diretor de terror, mas para, esse filme tá muito assustador. Tem que ter criancinha no cinema, tem que ter gente lá com um bebê chorando no cinema. Esse filme tá muito assustador, põe um pouco de comédia. Cara, se foi ele que escreveu essa cena, olha isso. Se o Bonnie Maguire, cara... Até aí, essa cena aí do Harry até que tá boa, mas o resto... Olha... A cena perfeita. Ela ficou famosa, mas não pelos motivos certos. Olha isso, não. Cara, o filme, ele fica tosco. Não tem que você assiste, vê essas pessoas no cinema. Caraca, esse filme tá muito bom, que sinistro, que assustador, né? O Alien, a simbiose pegou ele. E aí isso. Você começa a rir, mas a rir de vergonha. Cara, eu não sei se escreveu, o Sam Raimi deve ter escrito isso no ódio. Cara, vocês querem piada? Vocês querem mexer no roteiro? Então toma isso aí. Lembrando que não tem música, hein? A música tá só na cabeça dele, tá dançando sozinho. Esse aí é o Sam Raimi, ouvindo o pessoal falando, dos produtores. Não, põe comédia no filme, escreve aí, olha isso. Isso é ele. A cena essa que hoje em dia ela é muito boa, tá? Porque a gente leva ela como um meme. Mas na época, destoa muito do personagem cara, que a gente isso conhecia. devia ser meio triste ver isso. Mas calma aí, cara. Eu até agora falei Devia do ter sido Peter, triste assistir simbionte isso. e do Homem-Aranha. Falta quem? Falta o Harry, cara, É, que olha. fica de canto durante 1 hora de filme. O roteiro volta com ele, cara. O roteiro volta com ele aqui pro Peter simplesmente explodir uma bomba na cabeça dele e tirar ele do jogo de novo. Olha o Duende Júnior. Coitado, chorou. E aí tu percebe, cara, que essa linguiça aqui, ela tá toda bagunçada, cara. Porque o Homem-Aranha, ele não tinha morrido. Ele volta do nada. Ao mesmo tempo que o Peter perde o controle e acaba empurrando a Mary Jane numa briga de bar. Oh, meu Deus, o que eu fiz? E aí o Peter, ele fala assim, porra, velho, tem alguma coisa muito errada. E aí ele decide se livrar do simbionte que, por coincidência do roteiro, quem é que tava no mesmo lugar onde o Peter decidiu se livrar do simbionte? Cara, é verdade, esse cara aí também. E agora a gente tem O de Brock, você nem lembra que não existe direito. Essa cena aqui da igreja, ela é muito bem feita. Essa porra desse take aí do Homem-Aranha, eu acho que é uma das coisas mais lindas desse filme aqui. Olha isso. É uma cena do Venom possuindo o Ed Brock. É inacreditável o quão bem feitos são as cenas desse filme aqui. E antes de ir pra batalha final, a gente tem uma cena aqui que ressalta muito o que o Sam Raimi queria que esse filme aqui fosse. Um filme sobre perdão. Porque o Peter, ele diz que magoou a Mary Jane pra tia May. E aí a tia May, ela solta essa pedrada aqui, cara. Eu a magoei, tia May. Eu não sei o que fazer. Comece fazendo o mais difícil. Perdoando a si mesmo. Cara, a tia May é muito boa.
Engraçado que ela não era só velhinha, igual nos quadrinhos, ela era uma peça-chave nos filmes. Ela também era importante. Esse negócio, eu acho que eles deixarem ela jovem nos filmes do MCU, pensaram, ah não, é só uma velha, o pessoal vai achar sem graça a personagem. Aparecer uma velha o tempo todo. Porque o MCU não gosta de velho, né? Todo personagem que era pra ser um velho fica jovem. Bem mais jovem, então não ser jovem, ninguém vai querer ver velho. Essa senhora é uma das peças mais importantes do roteiro. E funciona. Cara, o pessoal tinha que parar de ter medo. Um filme corajoso, fazer um filme desse naquela época, e deu certo. Essa personagem da Tia May, ela aparece pouco, mas a presença dela... Aí, ó, exatamente o que eu disse. Porque todas Sabia? as vezes que ele toma uma decisão, ela tá lá pra ajudar ele. E aqui na batalha final, a gente tem a repetição dos outros filmes, porque a Mary Jane é sequestrada, Peter vai pedir ajuda pro Harry, e de primeiro momento ele recusa, mas aí chega o mordomo... Assim, oh, Harry, seu pai se Poxa, matou mordomo, você porque podia ter o dito ferimento antes, da barriga né? dele era o ferimento do planador. Então vamos A ajudar. batalha final do filme é bem feita. O Venom, a galera critica muito o design dele, mas eu acho o design dele muito foda. Tem CGI no meio? Tem CGI no meio. Algumas vezes é bem perceptível, mas tem cenas do Venom com esse uniforme aí de efeito prático e eu pago um pau do Sam Raimi ter feito isso do zero. Muito obrigado. O complicado é que o Venom, ele é derrotado aqui de maneira fácil e é um dos melhores vilões do Homem-Aranha. Ele foi reduzido a um vilão coadjuvante com apenas uns 8 minutos. Mas nem era pra ele estar nesse filme, claro que ele tinha que ser derrotado rápido. Pra mim é um ótimo encerramento pra toda essa franquia, porque o Flint Marko, ele explica o que aconteceu pro Peter, e fica claro que ele não matou o tio Ben a sangue frio, como o Peter pensava. E aí o Marko, ele disse que a única prioridade dele era não estraga o filme de matar o tio Ben. Perdão do Peter. Mas o Peter, cara, depois que ele ouviu a sua tia, e depois de ver tudo que ele viveu, surpreende o Flint Marko e o perdoa. Minha filha estava morrendo. Eu estava sem grana, desesperado. Ele disse pra mim, por que não abaixa esta arma e vai pra casa? Eu não estou pedindo que me perdoe. Eu te perdoo. Que lindo. Peter então vai até o seu amigo Harry, que havia se sacrificado para salvar ele, e também obtém o perdão do mesmo antes de ele morrer. E no final do filme, o Peter e a Mary Jane, eles se perdoam e vão tentar mais uma vez. Esse final, cara, ele encerra bem a trilogia. É bonito, é um filme bonito. Perdão. Apesar de tudo, toda a bagunça. Foi um filme extremamente Ele termina bem, você até esquece da cena da dança. Tem o cara não ficar lembrando. Raimi, ele não queria a porra do Venom e dá a entender que ele queria um filme mais simples. Mas a essência do roteiro que o diretor queria passar, ela tava ali. E juntando ainda isso bem. com o esmero que esse filme Ficou, apresenta, né? porque como eu falei, ele é um filme com cenas muito memoráveis e cenas muito bem feitas, ele se torna um filme bom. Apenas isso. Ele encerra bem a trilogia e ele é o melhor de todos que vem a partir de agora. E lá vamos nós. Ih! Beleza, o Sam Raimi, ele queria fazer o Homem-Aranha 4, só que a Sony queria colocar um monte de coisa nesse Homem-Aranha 4. Ela tinha a ideia de colocar o Sexteto Cara, Sinistro, o Sam Raimi não dava queria pra uma história caber o mais Sexteto simples. Então Sinistro. ele pulou fora do barco, o Homem também pulou fora, a Kristen Dunst também pulou fora, e eles tiveram que rebotar essa franquia. E aí, cara, eles chamaram o Andrew Garfield pra ser o novo Homem-Aranha. Dentre os três, ele é o melhor ator que já interpretou o Cabeça de Teia nos cinemas. Porém, cara, ele É o que muito bom consegue com ter um dos expressão, roteiros mais movimento, ele é o melhor fracos deles. possíveis. Nisso. Porque os dois filmes do Andrew Garfield, eles são muito rasos, são tão vazios que vai dar pra resumir eles bem rápido aqui, cara. Que isso? Um filme espetacular, Homem-Aranha, 3 nada áudios. mais é do que um reboot ruim do Homem-Aranha do Sam Raimi. Porque que, cara, tem novamente o Peter, só que em vez de ele ser um nerd magrelo que sofre bullying, ele aqui é radical e anda de skate. Ah, eu não acho ele radical, assim como o pessoal fala sobre ele anda de skate. Olha isso, cara, ele não é só porque ele anda de skate que ele é todo radical, maneiro, popular, nível Miles Morales no primeiro filme lá do Aranha Verso. Não, né? Porque lá o Miles ele tem amigos, ele não sofre bullying, ele é muito bom, todo mundo gosta dele. Olha isso aqui. Eu lembro que o pessoal falou, tem uma interpretação, que ele fica querendo andar de skate e enfrentar o bullying. Ele é um jeito dele, que é o nerd, tentar parecer alguém mais descolado, considerando a época. E faz sentido, assim, se fosse a cena ele claramente não fazendo altas piruetas radicais, é só ele treinando, andar de skate, provavelmente para ficar carregando o skate e mostrar para as pessoas. Eu considero essa interpretação válida. Apesar de que o filme não mostra isso, é mais uma interpretação de fã mesmo. E o fato de que o pessoal, além do skate, esse lance dele enfrentar o bullying, não torna ele alguém
popular e o novo bully, o cara que pratica esporte do filme. Porque, na verdade, o Peter é assim. Por mais que ele seja o cara que é zoado e seja um nerd de óculos, ele enfrenta assim o bullying. Ele não é um otário que deixa o pessoal pisar na cabeça dele. Ele é assim nos quadrinhos. O pessoal tentou seguir, deixar mais fiel. Eles pegaram o que era dos quadrinhos que não tinha dos filmes antes e botaram aí. De fato, é um filme considerado fraco. Aquela emoção que ele te causa é menos do que os anteriores. Faz sentido ele ter sido boicotado. Mas, cara, o filme não é ruim. Definitivamente não é ruim. A origem é muito bem feita. Não. Mas ele não é descolado. E aqui, cara, ao invés da Mary Jane, tem a Gwen Stacy. É um acerto nesses filmes. Casal aquele realmente funciona. Aí, gente, é muito legal ela no filme também. Funciona nos filmes dele, cara. Porque, sério, você se lembra de outra coisa desses Acho que o problema é que ele também é um filme muito escuro também. Não passa aquela alegria que tem que trazer depois. Bem, ela é fraca em comparação à do Sam Raimi. A introdução dos poderes do Peter é muito mais fraca do que a introdução lá dos poderes do Sam Raimi. Tem toda uma abordagem mais dark do Peter perseguindo olha isso, como esse filme é muito dark, mano. Olha só, todas as cenas que ele tá mostrando. Olha só, olha a diferença. Tom Maguire, olha isso, olha essa paleta. Porque esse filme é assim, gente, qualquer quadrinho, eles dão colorido, principalmente os antigos, né? Vocês estão se baseando lá no Amazing Fantasy número 15. Olha isso. Lá é tudo colorido, tem tantas cores, tem amarelo, vermelho, azul, principalmente assim, cor vibrante, olha isso. Cara, pra eu ficar com depressão, eu quero ver super-herói. Peter perseguindo o bandido. Olha isso, nem é tão vermelho. Realmente matar ele, Peter Justiceiro. Meu Deus, tá coçando pra matar vagabundo. E aí... Cara, mas eles estão sendo fiéis à personalidade. O problema é que eles quiseram fazer um filme muito alternativo, diferente demais. Não, tem que ser totalmente diferente do filme antigo, da primeira trilogia. Reboot. Mas ainda era uma adaptação de um personagem conhecido, né? Esse é o problema. Cara, no meio de tudo isso daí, ele acha o lagarto, esse vilão. Cara, olha o visual desse vilão aí, cara. A estética desse filme também é qualquer coisa, ele peca demais, cara. Eles querem imitar a porcaria do Batman, trazendo uma abordagem menos fantasiosa. Mas assim, se tem uma coisa que esses filmes do Andrew acertam, é o CGI. Porque o CGI do Homem-Aranha, cara, ele é muito bem feito. A textura é boa, tem hora que não dá pra perceber que é um bonecão de CGI. Mas é como eu falei, cara, tudo aqui nesse filme, ele é muito raso. Acaba que dá pra resumir esse filme aqui muito rápido, porque o Peter, ele é mordido, ele perde o tio, o professor dele vira um lagarto, cuja motivação é transformar todo mundo em lagarto. Vai todo mundo virar lagarto dessa desgraça! Essa é a motivação. Esse áudio é bom. Meu Deus, cara. O Peter derrota o lagarto com a ajuda do pai da Gwen e o pai da Gwen acaba morrendo no processo. E agora ele tem que viver com a culpa pela morte do mesmo, como você vai ver no próximo filme. Cara, olha essa cena, meu pai amado. Por que tudo tão dark, sombrio e gótico? O que ele falou, mas eu tô tentando imitar Batman. Cara, mas até Batman tinha cena durante o dia, né? Só as cenas dele sendo o Batman mesmo eram assustadoras, mas ele treinando, ele descobrindo as suas habilidades, fazendo ali os batirangues, considerando o primeiro filme que ele mostrou, o Cavaleiro das Trevas. Ele lá falando com aquele ator, que eu não lembro quem era, o personagem lá. A primeira cena do tribunal é colorida, gente, olha isso. Eu sei que esse momento ser escuro assim faz sentido. Porque é ela triste, pô, meu pai morreu e tudo mais. Faz sentido nesse momento ela tá assim. Mas o resto do filme, por que tá tão sombrio? Escuro. E, rapaz, horrível assistir na TV, eu não monitor com isso. Tá? Ele não filme é escuro. Nada memorável, mas ele pelo menos tem uma trama mais fechadinha. O que vem agora, meu mano, te prepara, cara. Descarrilhou mesmo. Esquece. Aqui o filme começa com uma abertura dos pais do Peter, que eram espiões. Eles eram os espiões demais. Cara, olha o que eles estavam querendo. Espiões demais. Olha o que eles estavam querendo já introduzir. Oh, meu Deus. A história dos pais do Peter sendo agente secreto ser boa é até legal nos quadrinhos, mas precisava disso agora. Quase ninguém nem sabe que os pais dele existem. Essas imagens, esse close dele caindo, depois aquela câmera assim, como se ele estivesse no povo dele. Ele é espetacular. Aê! Tá lindo. Cara, essa cena aqui tem 4 minutos do Homem-Aranha por Nova York, zoando com o Rhino, balançando por aí, essa roupa de CGI muito bem feita, porque esse uniforme aqui, ele é muito bom, cara. E eu entendo que se você parar pra pensar um pouco, o Peter nessa cena, ele é totalmente inconsequente, porque ele deixa inúmeras pessoas se machucarem só Meu pra Deus, ficar é verdade. fazendo graça com o Rhino. Não. Tipo, se foda, essa cena aqui, ela é muito legal, cara. Nesse filme aqui de merda, a gente tem que valorizar essa cena aqui, porque Que ela é isso? realmente muito bem feita. Porém, cara, os pontos positivos acabam a partir daqui. Ai, não. Porque bora
lá, esse filme aqui ele tem 2 horas e meia de duração. Não, E mas ele pode ser se o dividido em problema era a direção nas cenas de luta e nas cenas dele balançando na teia, então esse segundo filme, ele é melhor do que o primeiro. Já pensou nisso? Se o problema era que as outras eram sem graça, ele descobrindo os poderes era sem graça. Olha isso aí. Só esse close aí já é um novo filme do Tom Holland vai justamente imitar isso, esse tipo de direção. Esse filme não vai de todo ruim então, né? isso. 1/3 são cenas legais, como essa da abertura, uma cena da metade do filme na luta da Times Square e a Essa lá cena é no muito final da bonita. morte Pra dos não ser mais três. O colorido esse ponto filme chave também, deles aí, são ó. essas cenas. Esse filme não é tão Aqui ruim, eles olha só ignoraram que aquela colorido. estética dark do Homem-Aranha Batman e eles adotaram uma estética mais colorida e funciona. Aí, ó, você tá vendo que eu disse, olha que bonita. Cara, porque quando o Homem-Aranha não tá com a roupa preta, ele é pra ser isso aqui. Ele é pra ser um cara alegre, divertido, que sai por aí combatendo crime e fazendo piadas. Tu é gay, mano? O diretor entendeu que no filme passado não tinha essa habilidade. Cara, é estranho, porque esse Peter, ele é mais cômico e zoeiro do que o Peter anterior. E esse filme, o primeiro filme é todo escuro e sombrio, porque... Qual o sentido? Até mesmo quando ele fala com aquele bandido que ele prende assim, ele fica, ai não, eu tenho medo de pistola, não sei o que, ele fica se contorcendo. Aí quando o cara se distrai um segundo, aí... Como? Parece que o ator tava falando, não, gente, não é assim, esse filme tá muito sombrio, deixa eu zoar um pouquinho, deixa eu atuar do meu jeito. Aí deixaram o Andrew fazer o que ele podia pra deixar o personagem ser o personagem. E aí meio que mudaram isso. Ah, tá, você tem razão, Andrew, o personagem é bem alegre mesmo, apesar das coisas ruins que ele enfrenta. Aí fizeram um segundo. O problema é a zona que acontece. Além da estética, as cenas, a personalidade do Peter Parker tá boa, mas o resto é meio zoadinho. Incrível do Sam Raimi para fazer cenas mais darks, mais pesadas e decidiu apostar no básico. O básico funcionou muito bem. O primeiro já tinha que ser assim, de colorido desse jeito. Porque a Sony, desde Homem-Aranha 3, ficou com a mania de encher o filme com o máximo de vilões possíveis, em vez de dar destaque para um ou dois. Porque aqui, cara, vai... Cara, eu vou ser polêmica. Ou não, né? Eu acho que todos os designs dos vilões desse filme são horríveis. Tirando o Peter Parker e todos os outros são péssimos. Desculpa. Esse Duende Verde é horroroso. O pessoal defende um pouco o Electro, mas não, ele também é horrível. O design dele e o Rhino que aparece no finalzinho, que nem ligo, nem vale a pena falar, porque ele só apareceu no final, mas se realmente fizesse um 3 com esse cara, eu preferia que não tivesse. É horrível, todos os vilões estão com um design horroroso. Vai aparecer o Rhino, vai aparecer o Electro e vai aparecer o Duende Verde. Oh, meu Deus. Duende Verde é esse. Eu não tô brincando, tá? Todos esses, eles têm pelo menos 5 minutos de tela. O Duende Verde, inclusive, ele só tá aqui no filme pra ter aquela famosa cena que a Gwen Stacy acaba morrendo. Exatamente, é só pra isso. Ah, não, temos que distrair tudo. O problema é que essa é a coisa mais lembrada do filme. Então, o Duende Verde tinha que ser o vilão. Mas o vilão principal é o Electro. Então, ou não tinha o Electro ou não tinha o Duende Verde. Porque isso, ou fazia ou adaptava a cena da morte da coitada com o Electro jogando ela lá de cima, né? Ele voa. Graça, cara, não tem graça. Tanto é que a motivação do Electro, que ele é do mal, porque ninguém dá bom dia pra... Eu não tô brincando, porra. O cara é do mal porque não dão bom dia pra ele. Claramente o intuito aqui era criar o Sexteto Sinistro pra aparecer no terceiro filme. E isso aqui, cara, estragou completamente o filme. Porque nenhum vilão que aparece aqui funciona, cara. Tem toda lá uma cena lá... Sim, é o que eu disse, todos são horríveis. Eu falei do design que eles são horríveis. Mas o problema é que falou, pô, a gente tem 2 vilões aqui, eles são tipo assim, os vilões do Homem-Aranha, eles são muito importantes. Então a gente tem que desenvolver eles, mas aí é o que ele tá falando. Tem a trama, a droga da trama do pai do Peter. Por quê? Por que tem essa trama? Olha isso, por que não desenvolve a droga dos 2 vilões que já tem um design horroroso, então tá difícil até de assistir, principalmente o Duende Verde. Não sei quem teve essa ideia maluca. Esse é o problema, o Peter ele parece que é longe, ele não percebe nada que acontece com os vilões. Os vilões estão lá, começando a sair de pessoas para vilões, destruindo cidade, fazendo tudo isso. Destruindo a cidade não, é só depois. Mas assim, tacando todo o terror nas pessoas. E o Peter não, eu tenho que procurar o meu pai. Eu tenho que saber o porquê que meu pai deixou essa mensagem aqui, nesse vagão de trem, sei lá, do nada. Não,
Nada, Ele não e encontra só nada sobre faz o pai encher dele. o saco com o tempo de tela. Não tem por que Porque isso chega no existir. final do filme e essa trama é completamente relevante pra história, cara. Mas se eles Sim. apostassem num roteirinho simples e dessem um tempo de tela suficiente pro Andrew, sem essa trama que ninguém liga dos pais do Peter, cara, poderia funcionar bem melhor. Porque, como eu falei, dos 3 atores, o Andrew Garfield, ele é o cara que foi amaldiçoado com 2 filmes com roteiros Exato. terríveis. E novamente, cara, dá pra resumir esse filme aqui muito fácil. Ele começa com uma cena boa, e aí depois ele vai ter 30 minutos do Peter acabando com a Gwen e investigando o caso dos pais dele. E aí tem outra cena boa do Peter contra o Electron lá em Nova York. E depois tem mais 30 minutos do Peter investigando de novo os pais dele. Aí o Peter volta com a Gwen, o Harry ele vira o Duende Verde, o vilão mais famoso do Homem-Aranha aqui foi reduzido a um cracudo. Ele nunca é verde, né? Porque tudo tem que ser sombrio. Ter uma das cenas mais icônicas que já apareceu no cinema. Cara, a que é cena morte tão bem da Gwen feita, mas Stacy. não A foi cena, ela construído. é muito bem feita. O Andrew atuando Aí, ó, nessa cena. exatamente o que eu disse. destrói. Isso aqui fica claro que ele é o melhor ator dos 3. Caramba, cara. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Porém, cara, ela tá em um filme que não tem tantos pontos positivos. Se você tirar 3 cenas desse filme boas, ele vira um filme raso e completamente bagunçado. E sabe o que é pior? A melhor cena desse filme aqui é uma cena simples, onde o Homem-Aranha simplesmente salva um molequinho, dá um toquezinho na mão dele e sai por aí combatendo o crime. Sabe por que essa cena aqui é legal? Porque ela é simples. Exato. Não precisava a Sony ter apostado em 3 vilões num filme de 2 horas e pouca, que nem trabalha eles, e o pior, coloca a trama dos pais do Peter enchendo o tempo de tela que no final das contas não dá em nada. E o complicado, cara, é que isso aqui claramente tava planejado pra ser uma trilogia. Só que, né, o Andrew se f*** e a Sony mudou de Tadinho rumo do novamente. Mudou de novo. Caraca, olha a diferença. As outras logos. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Um monte de coisinha assim. Outro Homem-Aranha. Olha isso. E Olha, a ó. Sony Ele se mudou de ferrou. rumo novamente. Ó. Aí beleza, de novo deu briga, o Andrew ficou puto, ele xingou todo mundo lá, ele cagou na mão e tacou na cara do diretor, e aí ele pulou fora do barco. E aí, cara, a Sony tava sem ideia pra fazer um novo filme do Miranha. E qual foi a ideia genial? Bora Cara, fazer... eles queriam mesmo fazer um reboot usando o Andrew de novo. Esses caras não têm ideia. Eu falei, não, o Andrew saiu. Esquece o filme de origem do Homem-Aranha. Tá querendo MCU, por favor. A gente já comprou. Já fez um acordo com a Sony. Já comprou parte da Sony. Ai, meu Deus. Cara, lá aí, pra ó. 2017, Homem-Aranha em Guerra Civil. Guerra Civil, mas ele chegou em Guerra Civil, tá ligado? Aí, a cena famosa. A cena de trailer. Isso aí. E aí todo mundo tava comemorando. A única né? desvantagem é que ele parece um boneco do PlayStation 4, porque a É, Marvel não olha, pra sabe que essa aqui cena é um papai do boneco de PS4, CGI, mano? mas Nem agora precisava ficou ser o Tom animado e Holland. ficou- É só um cara com mais magrinho, com a fantasia. E ficava, oi, gente, tô aqui, tô gravando Guerra Civil. Olha, gente, o Capitão América. Uou! Sabe, podia ser só um cara magro, não precisava ficar toda hora botando esse negócio. O problema, na verdade, do Tom Holland é que ele, por mais que não seja melhor que o Andrew em atuação, em gesto, mas ele também é um monte de gesto, mas ele não é tão bom na expressão facial. O problema é que o Tom Holland, ele é um ator que consegue fazer cena de ação boa, mas tinha cortado várias cenas dele que ele gravou, cortaram pra substituir por boneco CGI. Tem cenas que você fala, ai, que CGI horrível do Peter Tom. Mas na verdade ela foi trocada. O CGI é ruim porque antes era uma cena com um ator e aí substituíram. Por algum motivo, substituíram várias cenas dele que foram cortadas. Pesquisa. Um monte de cena dele foi cortada pra trocar por CGI. Mais animada ainda quando finalmente lançaram que o Homem-Aranha ia voltar pra Marvel com um filme próprio. E aí foi lançado Homem-Aranha de Volta Lá, que nada mais é do que um filme que não fede nem cheira, cara, porque ele não é um filme ruim, ele só é esquecível. É meio que um filme simples com uma jornada simples. Porém aqui começa o maior problema desse Homem-Aranha da Marvel, a dependência do Homem de Ferro. Exato. Vocês têm que entender que tá sendo muito difícil pra mim sem o Sr. Stark, tá? Ai, minha ansiedade. Ai, Sr. Stark. Porque aqui o Peter, ele já começa com poder, só que ele Voice recebe o makers, traje boa. que foi feito por quem? Eu! Exato. Só que o vilão do Peter aqui, ele odeia quem? Eu! O Peter aqui no filme acaba fazendo uma merda no navio que quer imitar lá a cena do Sam Raimi, mas falha miseravelmente. Não, a cena é boa, apesar do CGI, né? A cena é boa, eles fizeram boa, assim. Por isso ela ficou famosa, ó, mostrando a força do Homem-Aranha. O problema é exatamente isso. Diferente da do Tobey, não é o Peter que resolve o problema sozinho.
O Aranha-Tom aqui, quem é que resolve? O Homem... O Homem de Ferro de novo. Se ele tivesse conseguido prender todas as teias, tinha aquela IA falando o tempo todo, prende aqui, Peter, agora ali, agora coloca ali, faz certinho, Peter Parker. Aquela IA, não. Ele sozinho, usando a inteligência, né, que ele é um personagem inteligente, sozinho, segura o barco e ele salva sozinho. Ia ser uma cena muito boa. É uma cena lembrada, todo mundo lembra dessa cena. Só que ela seria melhor ainda se fosse o Peter Parker resolvendo. Mas não, o Homem-Aranha, ele na verdade eles tiram a parte, ele só deixa uma aranha, tiram a parte do homem, do nome dele, não, porque ele tem que ser o garoto aranha, a criança aranha, o Tony Stark Jr., porque o Tony Stark aparece pra resolver. Esse é o problema. Esquece o Tony Stark, esse é o problema desse filme. Não, os caras não, gente, tem que fazer as pessoas lembrarem que esse filme tá dentro do MCU. Eu sei que esse filme tá dentro do MCU, roteiristas. Não precisa me lembrar disso o tempo todo. Eu lembro disso, eu sei que esse filme vai ter uma cena pós-créditos. Agora deixa o filme, o herói, ter o seu filme solo em paz. Para de aparecer o Tony Stark o tempo todo. Mas não, eles querem que tenha toda hora o Tony Stark resolvendo tudo. Porque o Homem-Aranha não consegue fazer nada sozinho. E quem é que corrige essa Aí, merda? Eu sou o verdadeiro herói. É ele mesmo. Como eu disse, cara, nesse Ele primeiro mesmo. filme aqui não incomoda tanto. Porque ele meio que tem coisas boas. Que no caso é o vilão. Apesar de eu ter falado que o vilão é um vilão do Homem de Ferro. É porque o Michael Keaton, né? É por isso que o pessoal fala que o vilão é bom. Na atuação, cara. Esse filme aqui ele tem Aí, ó, uma única cena acredito. memorável, que é o Michael Keaton meio que interrogando o Peter. E tem todo um jogo Essa de cena é luz que boa, é cara. muito foda. É isso, cara, essa atuação. Do seu amigo Homem-Aranha aparecendo no elevador, né? O velho Homem-Aranha. Eu acho que eu tomei no... O foda é tu pensar que a única coisa que vai fazer você se lembrar desse filme aqui não é o Homem-Aranha na Marvel, cara. É simplesmente a porra do vilão. Não é um filme que te ofende. Ele é só um filme totalmente esquecível. Tu lembra desse filme? Tu lembra desse filme? Tem alguma cena memorável aqui desse filme? O problema, as cenas memoráveis não são ele sozinho. A cena memorável do filme não é o Homem-Aranha resolvendo um problema sozinho. É o barco. O pessoal, de novo, gosta de fazer power scaling. Do mentor Tony Stark de novo. Eu sei que o Tony Stark é o rosto do MCU, mas chega. Esse filme não é sobre ele. Não tinha que ser, na verdade. Ah... Não tem, né? Não cara? tinha. Sabe por quê? Porque além de simples, ele é genérico. Aí, Uma coisa olha, que não me entra na cabeça Tony Stark é a de novo, porcaria da cara. fotografia desse filme aqui, cara. Porque, meu amigo, é uma fotografia tão simples, cara. Tão simples. Pelo menos ela é colorida, não é né? legal, tá ligado? Não é legal. Isso não é legal. Mas isso aí é problema dos filmes da Marvel. Porque eles são todos genéricos. Coloca na mesa a Não. trilha sonora, a fotografia. Não, os filmes não são todos genéricos, não. Esse negócio de cansaço de herói, filme latado, eu não concordo, não. O Amazing 1 tem lá a fotografia do Batman. O Amazing 2 saiu da fotografia do Batman, foi uma parada colorida que funciona muito bem. E aqui, cara, é simplesmente É um muito filme fraquinho. genérico. Ai, com cara, essa bonecos de... cena dele interrogando esse bandido, que nojo, cara. Ele com aquela voz de, sei lá, de efeito. Aí os bandidos zoando com a cara dele. Cara, eles querem irritar, né? Pra mostrar que esse cara é um bosta. Você gosta do Homem-Aranha? Não. Por que você quer gostar desse cara aí, que é esse moleque-aranha? É isso. PlayStation Eu sei que tá falando da fotografia, mas, cara, é feio pra esse CGI. piorar mais ainda, Mas o problema é chegamos isso. no fundo do poço desse personagem aqui. Esse filme aqui, ele foi lançado logo após o ápice de Vingadores Ultimato da Marvel. Trama principal porque dele o filme não pode ser sobre o Homem-Aranha, tem que ser sobre MCU e um pouquinho de Homem-Aranha, né? O filme inteiro é só... Olha, lembra que aconteceu tal coisa no MCU? Lembra lá da guerra do Thanos? Lembra do estalo, blip, né? Não sei porque eles chamavam de blip, mas todo mundo chamava de estalo. Mas tá, né? Eles querem ser o contrário dos fãs o tempo todo. O filme não pode ser sobre o Homem-Aranha e as tramas dele. Não pode... Igual o Thor. Cara, o próprio Tony Stark, o filme do Tony Stark, o terceiro, também não pode ser só sobre o personagem. Eles esqueciam isso. Ou aquele filme da Mulher Maravilha, por mais que estamos falando de DC Comics. Não pode ser só sobre o filme sobre aquele herói, por mais que seja um filme solo dele. Tem que ser, olha, o todo o universo compartilhado primeiro e aí um pouquinho de super-herói na história. Formar Ai. a porra do Homem-Aranha no novo Homem de Ferro. Olha isso! Esse ele olhando Qual é esse a parte que o pôster de Homem-Aranha novo. funciona sozinho, que a galera não entende, cara? Nesse filme aqui, o Cara, Peter, os ele filmes resolve tirar com só o férias Homem-Aranha dele, fizeram né? dinheiro. Ele parece que eles não quer querem tirar as entender férias isso. dele, porque ele tá tendo uma vida muito complicada. Ai, que chato. Eu errei a cor da luva. É tão difícil ser o novo Homem de Ferro, o senhor Stark. E aí ele decide abandonar o manto do herói. Ele abdica de todo... Bom e certo. Bom e certo.
Essa voz, botando esses vídeos do Voice Makers, perfeito. Ai, que chato, botei a luva da cor. A responsabilidade por um único motivo: a Mary Jane do Paraguai. Ah. E Nem pra essa mulher ser ruiva, né? Aparece o Nick Fury, dá um óculos pra ele, com um bocado de tecnologia ultra, super, mega avançada. E o que é que o Peter faz? Ele quase mata um moleque no ônibus por conta de ciúme. Ed Davis é um alvo? É, ele é um alvo. Iniciando o ataque. Iniciando o quê? Ah, meu Deus, pior cena de todas. Meu Deus do céu. Peter, como ele não quer meu se Deus do cruzar céu. com ninguém, ele recusa essa proposta. Mas aí ele acaba ajudando o Nick Fury porque um bicho gigante de fogo aparece lá no meio da cidade. E aí entra aqui o Quentin Beck. Ele não é um maconheiro, tá? Esse é o nome dele. Entra aqui o Quentin Beck, que ele é um mistério. Beck, e aí ele ajuda entendi. o Peter a resolver esse problema aí desse monstro de magma gigante de CGI. E aí, cara, o Peter que só queria ficar com a Mary Jane do Paraguai. Ele vai ficar repetindo isso toda vez, né? Eu queria tirar férias, o Tony ele morreu e, pô, velho, eu acho que eu vou te dar esse óculos aqui, tá? Que ele tem um poder de controlar toda a tecnologia pra você, Quentin Beck. Tudo bem que você é um desconhecido que eu conhecia há 2 horas atrás, mas eu confio Cara, não faz totalmente sentido. em você Era só ele pra devolver, controlar esse é o óculos. problema. Cara, eu não quero usar esse óculos chique, tudo tecnológico que o Nick Fury me deu. Toma, Nick Fury, não quero. Era só isso. Devolve pro Nick Fury. O Nick tava com o Nick Fury, era do Nick Fury. Meu Deus, eu sei que a gente não devolve presente, mas caramba. Você conheceu um monte de Vingadores, você viu um monte de gente na Guerra Civil. Mas que os Vingadores meio que não existiam. Não. Não, eles já existiam de novo. Foi depois de Ultimato, então... Tanta gente que ele podia dar... Não, cara que eu conhecia 2 anos atrás, toma. Não... Ah, meu Deus. Aqui, toma aí esse óculos aí pra tu. Cara, se fosse um cara roubando do Peter, já ia ser forçado, mas pelo menos faria sentido. O Mistério, ele era um vilão. E Olha, agora ele vai o usar Mistério essa não porra era um de herói. óculos pra matar trocentas pessoas e dominar o mundo. Não é possível. Quem poderia imaginar não é algo possível. assim? E o pior, adivinha de quem o Mistério era o vilão, cara? Quem o Mistério odiava? Pequena terapia experimental. Pô, velho, o Homem de Ferro já tava morto, cara. Eles puxaram a De porra de um novo, vilão eles- da puta que pariu pra De odiar o novo, Tony é. mesmo morto. Isso não faz o menor sentido, cara. E beleza, esse vilão aqui, ele até que é legal. Ele tem... Essa cena é maneira. Ele tem O uma problema cena, é cara. como ela é feita. Essa cena é maneira. Ela não é a cena do Peter, ela é a cena do Mistério. O problema é isso. Ele não tem uma raiva pessoal do Peter, não é... Até o Electro lá, todo azulão, da Tim, tinha raiva do Peter Parker. O filme tem que ser do Peter Parker, do Homem-Aranha. Esquece Ele o engana Tony, Homem-Aranha esquece o lá Homem com de os Ferro, ele drones dele de morreu. CGI. Ela é bem legal. Eu acho que é a única cena boa do filme. Essa cena mas é boa. não é uma cena memorável, porque eu tenho certeza que você só se lembrou dessa cena aqui agora quando eu falei. É uma cena boa? É. Mas ela Não, não eu é lembro tão sim. memorável assim, não, cara. É verdade. Aí beleza, o Peter, ele se fode, né? Um metrô atropela ele. Patético. E aí, cara, Que ele tem que isso? dar a volta por cima. Ah, Ele dá não, a volta por cima, essa cara. cena com Ele rap é a pior coisa do simplesmente filme. coloca um AC/DC e ele usa a impressora 3D para imprimir um traje novo. Ah, eu amo Led Zeppelin. Que vida fácil da porra. Mano, o Peter da Marvel, Exatamente. ele tem tudo de mão beijada. Ele joga essa porra toda aqui de lado pra ficar com a Mary Jane do Paraguai. Eu sabia que ele ia repetir de novo. né? E até quando ele tem uma super tecnologia, ultra tecnológica, ele entrega na mão de um desconhecido que ele conhece há 2 horas, cara. E pra resolver o problema, ele não resolve sozinho. Ele tem que ter a impressora do Homem de Cara, Ferro, era só ele Esse pegar um moleque é traje na merda, bolsa dele, sei moleque lá. animado. O roteiro desse filme aqui não foi feito pra gente gostar desse personagem aqui, não, cara. Só odeio o personagem. Exato. O pior que as cenas de ação aqui são completamente esquecíveis e genéricas, porque eles não usam a porra de um efeito prático. Não tem ninguém fantasiado aqui. Simplesmente computador. Os caras, pra economizar a grana, colocaram a equipe inteira de design de produção na porcaria dos computers, e a cena, cara, parece um festival de PlayStation 4. É tudo computador essa porra. Fora toda a trama do Peter, cara, a vida do Peter nesse universo aqui, ela é muito fácil. Como é que ele teve uma Sim. crise de burnout e queria deixar de ser Homem-Aranha do nada? Compara com os outros filmes, cara. O Andrew, ele perdeu a Gwen, perdeu o tio. Tá com burnout por quê, mano? Tu nem era pobre. Pra ele Que é o ficar só básico. dele. O Tobey, porra, velho, dá pra fazer um speedrun de todas as merdas que aconteceram na vida do Tadinho. Tobey. E aí ele até teve uma crise de burnout. E ele só deixou de ser Homem-Aranha justamente porque tava tão ferrado psicologicamente que ele perdeu os poderes. Mas esse cara aqui tem tudo na mão, cara. Como é que ele tá estressado a ponto
ponto em que ele abdicar do manto dele. Isso não faz o menor sentido com o personagem que a própria Marvel quer construir como um herói. É foda. Mas vamos partir aqui pro final do filme. É porque ele é coitadinho, gente. CGI, Não pode ele colocar toma dificuldade na vida dele. Drone, mas no final das contas, ele consegue derrotar a porcaria do Mistério. Inclusive, o Mistério aqui morre. E aqui o J.K. Simmons, ele recebeu um vídeo via, sei lá, WhatsApp do Mistério. Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton. Que o Mistério revelava que o Homem-Aranha era Peter Parker. O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker. Mas que... Homem-Aranha sem volta pra casa chegava bom, aos cinemas com todo mundo numa expectativa simples. Queremos ver os três Miranhas juntos. Simples assim. E sim, ninguém foi pro cinema assistir esse filme aqui por causa do Tom Holland, que a Marvel Exato, né? Claro que não, eu queria ver três Homem-Aranha. Fiz desgraça. E a Marvel, ela usou uma estratégia que eu acho muito legal. A essa altura do campeonato, todo mundo sabe que esse filme aqui vai ter os três Miranhas. Só que a Marvel, ela não divulgou isso em momento nenhum. E ela Eu gostei resolveu jogar disso, no foi jogo super inverso, inteligente. Porque a Marvel divulgou os vilões dos filmes do Homem-Aranha passado. Então no trailer lá aparecia lá o Duende Verde, o Deadpool, aparecia Foi o certo, Dr. né? Octopus, o Sandman, o Electro, o Lagarto. Então sim, a Marvel entendeu que ninguém gostava desse carinha aqui. Então ela decidiu apelar à nostalgia. Finalmente Isso pra entenderam. começar do começo até aparecer o primeiro vilão, que se não me engano é o Dr. Octopus e o Duende Verde. Esse filme aqui, cara, é um filme genérico que tu não se lembra. Aparece esses dois personagens aqui, e a cena é muito legal. Eles realmente tratam o Dr. Octopus como uma ameaça, tratam o Duende Verde como uma ameaça, e aí o filme ele vai crescendo na trama, porque mais vilões vão aparecendo, aí a gente chega no ápice, na cartaz, que foi todo mundo viu aqui no cinema, ficou maluco, aí chega Cara, dos isso três foi Miranhas. incrível. Todo mundo gritou no cinema. É isso. O pessoal gritou muito no cinema. O cinema veio a bosta, né? Daiada ficou Onde eu vi. Puta merda, ele voltou! Na época, quem viu no cinema deve ter sido a melhor coisa do mundo. Foi Eu, muito inclusive, tenho bonito. boas Eu assisti lembranças lá. de assistir esse filme aqui no cinema. Porém, cara, se tu vê esse filme aqui em casa, ele perde um pouquinho de impacto. Ai, não. Não, o filme continua bom. Também tenta consertar Não é esse só fator nostalgia que a que vida segura, do o roteiro, Tom Holland o é muito roteiro fácil. firma. Eles colocam o Duende Verde pra Quer dizer, matar a Tia May. ao mesmo tempo é Tia May nostalgia, aqui, ela mas... fala a frase do tio Ben lá no primeiro filme. Mas honestamente, cara, é uma cena sem total impacto. A gente não cria empatia pela Tia May do filme. Não, Meio claro a gente não se que cria. importa tanto com essa Ela tava personagem bem melhor quanto nesse se filme do importa que os pelo outros. tio Ben. A morte O que dela é legal nesse triste. filme aqui é a interação que o Tom Holland tem com os três Miranhas. Tem diálogos muito legais. Tem o Tobey Maguire conversando com ele. Tem o Andrew Garfield que, novamente, cara, ele é o melhor ator dos três Sim. aqui. Toda aquela cena dele falando que ele perdeu a Gwen, ele ficou maluco, ele ficou violento, que ele ficou com raiva de todo mundo depois que ele perdeu a namorada dele. É muito foda. I lost Gwen. I'm never gonna be able to forgive myself for that. I stopped pulling my punches. I got rageful. I got bitter. I just don't want you to end up like me. Fora que lá no final do filme eles tentam consertar esse arco aqui do personagem. Ele meio que salva a namoradinha do Tom Holland de ter o mesmo destino da Gwen. E todas essas cena é interações são bonita. bem legais, cara. Tem o Electro conversando com o Peter, tem o Dr. Octopus conversando com o Peter do Tobey, que é muito foda, é uma sessão de nostalgia muito legal. Como você está? Tentando ser melhor. Tentando ser melhor, é isso aí. O legal aqui é que eles têm uma desculpa pra resetar a história do Homem-Aranha na Marvel. Foi a Graças a Deus, artimanha né? de fazer todo mundo se esquecer quem é esse Peter Parker. E no final do filme Teve dá que tudo certo, resetar, eles senão derrotam os não ia dar vilões, pra então continuar com todos isso. vão embora dali. E no final do filme, o Doutor Estranho fala que a única maneira de reverter esse feitiço aqui é fazer com que todo mundo esqueça quem é o Peter Parker. Então, Peter aceita, ele termina o filme pobre, fudido, lascado. Finalmente, maluco, isso aí, aqui, finalmente vai ser pobre e tô sofrendo dificuldade. E a vontade de chorar é inevitável. E aí a Marvel promete agora o Homem-Aranha mais clássico. Ah, eu e tô o Homem-Aranha confiando. mais Não pé no devia, chão. mas A eu tô galera confiando tá que o com próximo filme vai bastante ser bom. expectativa. Eu não coloco expectativa Não nenhuma. vou assistir na Eu só estreia, vou assistir mas- esse negócio aqui porque no fundo, Eu sou o segundo comum. eu tenho esperança de ser um filme legal. Ah, eu também espero tenho, que cara, não, eu também amigo. tenho Eu espero esperança. que Já seja um deixei filme o like. divertido, Porque faz tempo que a Marvel não lança um filme quero que esse filme divertido. seja Pra bom. fechar Bom, gente, foi isso. Eu concordo com algumas coisas. De fato, o filme do De Volta ao Lar, acho que é o nome, que aparece o Mistério. Infelizmente, ele é o pior de todos. O Mistério mesmo, ele é um vilão que tá descaracterizado. Ele não tem aquela personalidade extravagante, toda assim, olha como eu sou incrível, como mulher dos quadrinhos. E ele é um vilão bem fraquinho.
Mas o filme inteiro é muito ruim. Ele é a melhor coisa desse filme e ele é um personagem fraco. Olha só isso. Aquele negócio, a trama daquela namorada do Ned e tudo mais, é muito tosco. Falei bastante aqui, deixa suas opiniões. Escreve também a sua tier list. Faz ali no vídeo. Quais são os filmes que você mais gosta e quais são os piores pra você? Faz aí nos comentários.